Boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui novamente, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, nossa Casa Bendita, para mais uma reunião virtual. Lembrando a todos que, como de costume, logo após a palestra, nós teremos os passos de harmonização e a fluidificação da água. Elevemos os nossos pensamentos até a espiritualidade amiga e protetora para o início da nossa reunião, rogando de todos as vibrações positivas para que tenhamos o aprendizado e a energização positiva de todos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Senhor, sabemos que é a fonte inesgotável de todo poder, sabedoria e luz. Sabemos que é a razão da nossa existência. Por isso, Senhor, rogamos, faça vibrar em nós confiança, alegria. Afasta de nós, Senhor, a amargura, a tristeza, os maus pensamentos. Divino Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, sabemos que és o caminho que temos a seguir. Rogamos, Senhor, para que todos nós, espíritos em evolução nesse planeta, tenhamos o teu apoio, a tua luz. Bons espíritos, tarefeiros do bem, pedimos permissão a Jesus para que possam levar a todos os lares, a todos os hospitais, a todas as prisões, aos irmãos que estão nas ruas, o amparo, a proteção, a saúde. Pedimos, Jesus, esse amparo a todos os irmãos que estão em sofrimento nesse momento. E assim, imersos na vossa paz, nós pedimos a permissão à Irmã Sheila, que é a diretora espiritual da nossa casa, para iniciarmos a reunião da noite com a oração a Matilde. Que assim seja.
Meus irmãos, para a nossa preparação do livro Reflexões à Sombra da Cruz, pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli, a reflexão 88, labor e alegria. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Põe tua fé, tua confiança e todo o teu amor em todas as tuas obras, para que possas fazê-las bem, pois tudo que se faz alegremente acontece naturalmente, sem violentações e sem esforço cansativo. Essa lei não se aplica apenas às obras materiais. Ela se estende ao proceder, ao falar, no relacionamento e na participação com os demais componentes do grupamento. Se te aplicas em tua tarefa com zelo e alegria, somas ao valor de colaborar a alegria da satisfação íntima. Soma à tua tarefa a alegria do trabalho. Coloca na tua oferta o bálsamo do esquecimento. Rega a tua participação na obra com o orvalho do desprendimento. Faz tudo com amor, por amor e para o amor, e certamente terás colaborado para a construção de um mundo harmonioso e feliz, do qual serás o maior beneficiário. Anota e guarda. Serve com alegria no teu labor, e receberás fartura e amor. Faça do teu labor uma oração, semeando saber, fartura e união. Quem labora com alegria, merece o pão de cada dia. Meus irmãos, neste momento nós passamos a palavra à nossa irmã Cristiane, que explorará o tema evangélico programado para a noite de hoje, rogando a Jesus que a ampare, ilumine e a cubra com seu manto de luz, essa missão tão importante para todos nós. Olá, meus irmãos. Que a doce paz de Jesus esteja hoje e sempre em nossas vidas. Hoje trago para nossa reflexão o tema gratidão em tempo de crise. Bem providencial, visto que nos encontramos tão aturdidos em dias tão inconstantes. Tem épocas na vida que as coisas vão bem, né? A vida flui suavemente. E agradecer quando as coisas estão indo bem é uma tarefa fácil. Difícil é ter atitudes de gratidão em meio ao medo, o pânico e a desinformação gerados por uma crise de saúde mundial como esta que estamos vivenciando. Todos nós passamos por momentos difíceis. Pode ser por questão de doença, o fim de um relacionamento, perda de uma pessoa querida ou perda do emprego, por exemplo. E nessas horas, tendemos a ficar com raiva e até uma certa tristeza. E o nosso pensamento é preenchido com uma incessante pergunta: por que comigo? A gente acaba caindo no vitimismo, não é mesmo? Porém, hoje, com uma crise mundial que afeta a todos, talvez a pergunta possa ser: por que com o mundo, não é mesmo? Então, ante as crises do mundo, Emmanuel, no livro Encontro Marcado, nos convida a pensar qual é a nossa conduta. E ante esse mundo, com tantas dificuldades e com tantos desafios, situações que sequer compreendemos, aí nos faz pensar: onde é que está Deus? Como é que Deus, então, permite que essas coisas aconteçam? Muitos devem se perguntar, não é? E aí, quando nós pensávamos e refletíamos sobre esse tema, porque Emmanuel vai lhe dizer lá, logo abaixo dessa mensagem, que o tema se trata de comportamento de cada um diante as crises do mundo, diante das crises da sociedade humana. E nós ficávamos pensando, qual a utilidade dessas crises? Das guerras, dos flagelos, dos desastres, das dificuldades políticas e econômicas que cada sociedade vive nesse momento. A cada época, a sociedade deve se questionar se nós não vivemos outros tempos tão difíceis. E esses devem ser os tempos mais difíceis para nós, até porque são o que a gente está passando, né? É muito atual, aliás. E Kardec deve ter se deparado com esse questionamento também, porque lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, ao organizar as leis morais, Kardec vai indagar aos espíritos acerca da destruição,
na lei intitulada Lei de Destruição. E para que possamos entender, Kardec pergunta aos espíritos o que são as leis naturais. E na questão 614, os espíritos nos respondem que as leis naturais são as leis de Deus. E que são perfeitas e imutáveis. Então, a lei de destruição é uma lei de Deus. Parece contraditório, né? E Deus, Criador do universo, um Pai amoroso, de misericórdia, ser dele uma lei de destruição. E Kardec pergunta aos espíritos na questão 728, é lei da natureza a destruição? Os espíritos respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E aqui nós nos deparamos com uma limitação de olhar. O nosso olhar humano, material, é extremamente limitado. E os espíritos nos convidam a ampliar este olhar quando dizem a Kardec, o que chamais de destruição não passa de transformação, que tem por fim essa renovação e a melhoria de nós seres vivos. Então para nós já de pronto fica o convite. As crises do mundo, essas crises que de tempos em tempos nós vamos vivendo na sociedade humana, fazem parte de um processo de transformação. Fazem parte de uma possibilidade de renovação de cada um de nós, que faz parte dessa sociedade, em crise, em dificuldades e em desafios. Um pouco mais à frente, na questão 737, Kardec pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual o objetivo? E os espíritos novamente nos respondem, para fazê-los progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobe degrau na escala, do aperfeiçoamento, da evolução? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente tendo o vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos. Por efeito do prejuízo que vos causam essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas, para que se realizem em alguns anos o que se teria exigido, às vezes, muitos séculos. E novamente os espíritos advertem Kardec sobre esse nosso olhar limitado. Aquilo que nós atribuímos como flagelos é a intervenção amorosa de Deus para acelerar o nosso processo de evolução. Porque Deus nos ama de um jeito tão difícil para nós compreendermos, é tão incrível, é tão difícil para nós nomearmos que Ele nos quer no caminho de volta em comunhão com Ele, de uma forma mais rápida. E por isso, Ele sim permite que de tempos em tempos a sociedade humana viva desafios. Viva situações que vão fazer com que aqueles que participam daquele momento possam se renovar, tenham oportunidade de crescer, de evoluir. Quando falamos a palavra crise, aí a gente pode tirar a letrinha R e a gente cria uma outra palavra, a palavra crie. Nos faz pensar que vivemos um momento, uma oportunidade de criar novas formas de agir, de nós aproveitarmos os momentos difíceis com criatividade e podemos assim buscar outras soluções, nos transformando, nos melhorando. Entendendo que as crises do mundo em que vivemos fazem parte da intervenção amorosa de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos caminhar rumo ao nosso processo de renovação de forma mais rápida. E qual deve então assim ser a nossa postura, a nossa conduta ante a essas situações? A do desalento, do desânimo, da tristeza que às vezes nos mobiliza, o vitimismo de achar porque eu. Ante as crises do mundo, nós já temos condições de assumir outras posturas, porque nenhum de nós está aqui nesta jornada
para viver qualquer situação que seja, sem que tenha condição de vivê-la e de superá-la. Todos nós que estamos aqui temos condições de superar as crises do mundo que estejamos vivendo todos nós. Até porque o Evangelho elucida e esclarece para nós. E na mensagem, Emmanuel registra sim um mundo que se encontra em renovação incessante. E Jesus no Evangelho de João diz que o Pai trabalha até hoje e ele também. Deus então é uma inteligência operante, ele não para, laborioso então, por isso o mundo está em renovação incessante. E algumas situações que nos parecem perturbadoras fazem parte do processo de transformação, de depuração deste mundo, para regenerarmos. E Emmanuel continua na mensagem: nós costumamos esquecer que o mundo é o mundo e nós somos nós. Um convite para que nós possamos parar diante de uma situação, diante de uma crise, diante de um desafio, identificar o que é externo e o que é interno. Diante das perturbações, o que é meu? O que é fora de mim? A gente precisa identificar o que é meu e o que é do outro. O que é uma perturbação interna e o que é uma perturbação externa. Por isso que Emmanuel diz: o mundo é o mundo e nós somos nós. E cada um de nós podemos e devemos assumir as rédeas do comando do nosso ser interior. Nós muitas vezes confundimos autoamor, autocuidado, autoconhecimento com egoísmo. E nós somos o tempo todo chamados a nos conhecer, a saber bem quem nós somos, o que sentimos, como sentimos, a tão famosa reforma íntima. Mas não para que nós nos limitemos a isso, mas para nós melhorarmos, os nossos relacionamentos e conviver com o próximo. E então, quando Emmanuel fala que o mundo é o mundo e nós somos nós, e que nós temos condições de assumir a rédea do nosso mundo íntimo, de forma alguma, ele está dizendo que nós devamos cortar relações com o mundo externo. De forma alguma, ele diz isso. Ele diz apenas para sermos vigilantes, como o Mestre nos ensinou. Orar sempre e vigiar. Para sermos capazes de criar em nós um ambiente, uma morada mental, a que os Espíritos se referem no capítulo 3º do Evangelho, segundo o Espiritismo, que se intitula Há muitas moradas na casa do meu Pai. E qual a nossa morada mental? Para que nossa morada mental faça parte, os sentimentos e emoções afinados com o nosso ser, que aquilo que é o do mundo externo, a perturbação que envolve esse ambiente externo, ela só vai adentrar essa casa se cada um de nós, proprietários desse imóvel, abrir a porta. É uma questão de escolha. Nós podemos estar ou não sintonizados com as perturbações do mundo externo. Nós podemos ser mais um ponto de escuridão ou um ponto de luz neste ambiente difícil pelo qual nós estamos vivendo. Então, ante as crises do mundo, qual deve ser a nossa conduta? A vontade de Deus, então, é que desenvolvamos um coração de gratidão, independente do que esteja acontecendo. Ante as crises do mundo, sejamos humildes para essas situações que não podemos mudar. Sejamos resignados, entendendo que em nossas aflições nós seremos consolados. Sejamos mansos, como Jesus nos ensinou. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Diante das dificuldades do mundo, diante desses flagelos que vivemos e não conseguimos compreender, sejamos mansos, porque aqueles que são mansos herdarão a terra. Diante as crises do mundo, tenhamos fome e sede de justiça, para estarmos atentos àquilo que podemos fazer, a dor do próximo que podemos aliviar, o bálsamo que podemos oferecer. Diante as crises do mundo, sejamos misericordiosos, saibamos olhar com o coração as misérias do mundo.
Diante as crises do mundo, saibamos ter puro coração. Porque quando ele é puro e limpo, nossa visão se amplia. E aí sim nós seremos capazes de compreender que o mundo é o mundo e nós somos nós. E que tudo o que acontece no mundo faz parte de um plano de Deus em favor da transformação, do burilamento da sua obra. Diante das crises do mundo, tenhamos uma postura pacificadora. É preciso paz para sorrir. É só um coração pacificado. É só uma casa íntima pacificada que tem condições de separar o joio do trigo, o que é do mundo e o que é meu. É um coração pacificado, é um ser pacificado que tem condições que sua luz brilhe, para que nesses momentos que nos parece de profunda escuridão, de profunda dificuldade, sejamos nós pontinhos de luz, como vagalumes. Sejamos nós a paz que aprendemos a cultivar em nosso interior. Ante as crises do mundo, saibamos cultivar a alegria. Hamed vai nos dizer que a alegria é o sentimento de total confiança em Deus. Se tudo que acontece no mundo externo tem o propósito de servir como instrumento para a nossa renovação, temos que ser alegres e gratos, fortalecendo a nossa disposição, contribuindo com aquilo que podemos contribuir para melhorar, para modificar, e saibamos ser pontos de apoio em situações que não podem ser modificadas, mas que são necessárias para a caminhada e jornada de todos nós. Ampliando nossa visão do mundo, ampliando nosso entendimento, nós estamos aqui de passagem. Tudo o que acontece concorre para o nosso bem. Nós somos espíritos imortais e nada que parece ser o fim é capaz de nos destruir. Mas só é capaz de nos ensinar se estivermos, dispostos internamente para que a gente possa nos permitir aprender. Ante as crises do mundo, nós somos convocados pelo Evangelho a termos sabedoria, ter plena consciência que nós não temos o conhecimento absoluto das coisas, o que não nos impede e que nos impõe, aliás, a aprender com cada situação. Ante as crises do mundo, sejamos, então, pacientes. Vivemos num mundo, numa sociedade, onde tantas pessoas se encontram atormentadas pela ansiedade, uma dificuldade, de saber esperar. Confiemos no tempo de Deus. Nada na criação divina é entregue à inutilidade. Por isso, saibamos cultivar a paciência. Saibamos reconhecer o tempo de Deus. No entanto, temos que encarar as adversidades como oportunidade de testar esses nossos limites e nos ajudar a crescer como seres humanos. Assim, se aprendemos a ser gratos em todas as coisas, inclusive nas pequenas, a gratidão em nosso coração mostrará que a graça de Deus se manifestou em nossa vida e a nosso favor. Aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Não significa que você não vai mais avançar para alvos maiores. Apenas significa, por enquanto, que o melhor, enquanto o melhor e o maior não chegam, você é grato, muito grato, por aquilo que você tem, por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos, às nossas mãos. E é essa posição de gratidão que mostra que a força e a graça de Deus se manifestam na sua vida. Paulo pôde confiante dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E ele aprendeu e desenvolveu um coração tão grato a ponto de permanecer feliz em toda e qualquer situação, mesmo quando tudo parecia contrário. Ele não dependia das coisas naturais ao seu redor para ser feliz. Ele tinha a graça de Deus. Então, quando expressamos gratidão a Deus, inclusive no tempo de adversidades, estamos deixando o egoísmo de lado, deixando de dar prioridade para o nosso problema apenas.
e estamos dando glória àquele que verdadeiramente pode nos conduzir em triunfo. A gratidão é o que faz com que nossos dias bons pareçam ainda melhores, mas o mais importante é que é a ferramenta que nos faz passar pelos dias ruins. Sentir-se grato não o levará instantaneamente à felicidade alegre e não fará com que você esqueça totalmente os tempos difíceis. Seria ingênuo aconselhar, que para se concentrar apenas no arco-íris no final, quando é impossível ignorar, a tempestade. Em vez de ser uma cura total em tempos difíceis, a gratidão é uma ferramenta que pode nos ajudar a superar, mesmo que não tenhamos certeza de que podemos. E como praticar a gratidão? Então eu trouxe 7 dicas para a gente desenvolver essa prática, porque a gente tem que desenvolvê-la. Então, em primeiro lugar, parar de preocupar com o que nos falta e começar a ser feliz pelo que temos. A lição aqui é uma mentalidade clássica do copo meio cheio. Todos nós recebemos um copo em uma certa quantidade de água. Cabe a nós decidir se está cheio ou vazio. Basta nós para sermos otimistas ou não. Segundo, comece aos poucos. Quando você estiver em um daqueles momentos em que nada está dando certo, encontre qualquer coisinha que esteja dando certo e se apegue a ela. Uma tarde ensolarada, um amigo para ligar, a capacidade de respirar, uma refeição, deliciosa que se faça. Se você pensar bem, essas pequenas coisas não são realmente pequenas. Muitas coisas parecem tão normais que geralmente são negligenciadas. Mas essas pequenas coisas geralmente se tornam as partes mais importantes e significativas de nossas vidas. Geralmente elas que fixam-se na nossa memória. Uma terceira dica é: faça uma coisa que você goste. Às vezes pode parecer avassalador pensar em fazer alguma coisa, ainda mais quando a lista de tarefas do dia a dia está cheia de coisas para fazer. Diga isso para uma dona de casa, Um dono de casa. Se puder, risque da sua lista de tarefas e, em vez disso, faça uma coisa que você gosta. Realizar algo pequeno fará com que você se sinta um pouco mais forte, capaz do que antes era impossível, agora algo novo para agradecer. Uma quarta dica é tentar a meditação de gratidão. A meditação pode ser a ferramenta mais eficaz para sair de sua mentalidade atual e entrar em uma nova, uma mais benéfica. Transforme incertezas em oportunidades e dificuldades em lições, encontrando assim um espaço silencioso e registrando em um diário, que seja, ou refletindo sobre uma meditação focada na gratidão, naquilo que você está sendo agradecido naquele momento. Uma quinta dica: não espere imperfeições. As pessoas mais felizes e agradecidas sabem que a vida nem sempre é fácil, perfeita ou justa. A questão não é se a vida é justa, mas se podemos seguir em frente apesar de não ser. Muitos de nós caímos no padrão de, depois de mudar, ficaria feliz. Quando ganhar mais dinheiro, ficarei feliz. Ou até quando conseguir sair de casa novamente, vou ser feliz. Mas a felicidade, dependente de qualquer circunstância, é apenas falsa. Ser feliz é uma habilidade e não um resultado. Os momentos mais difíceis podem nos ensinar como realmente alcançar a felicidade. Por isso, não perca a oportunidade. Sexto passo é o perdão. Perdoe. Você não pode controlar muitas circunstâncias, mas pode controlar a maneira como as experimenta. Comece dando mais compaixão e perdão aos entes queridos para se abrir a mais oportunidades de se sentir grato e de sentir a gratidão. E sétima e última dica: ajude uma outra pessoa. Sobre o tema da compaixão, o melhor conselho que já recebi seja lidar com a ansiedade, passar por uma fase particularmente difícil da vida ou acabar com um rompimento é sair de nós mesmos, sair de mim mesmo.
A cura para qualquer emoção ruim ou problema da vida é a conexão humana, é a compaixão. Quando estamos conscientes das outras pessoas e de suas lutas, a compaixão é o que ajuda uma a outra a sobreviver. Tem uma frase que circula, nas redes sociais, na internet, que se a ferida do teu irmão não te causa dor, a sua doença é mais grave que a dele. E que possamos, acima de tudo, ter em mente o que nos traz lá em 1 Tessalonicenses, que em tudo dai graças, porque esta é a verdade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E que possamos, meus irmãos, refletirmos mais sobre esse tema tão salutar, tão importante e tão necessário em nossas vidas. Que nós possamos ser gratos, que nós possamos visualizar, ampliar o nosso olhar. Sabemos das nossas limitações, mas que esse olhar se amplie, com a luz do Evangelho, que a gente possa se fortalecer e possa fortalecer aquele que está do nosso lado. Esse momento difícil que estamos passando, pandêmico, ele nos faz abrir o olhar, e faz abrir o nosso coração para as dificuldades alheias, para as nossas próprias dificuldades, para esse reconhecimento, e do outro e do nosso próprio. Que possamos sempre nos reformar intimamente. Mas reforma não é uma construção do zero. A gente vai pegar essa casa nossa que está, precisando de alguns ajustes e dia a dia mentalizemos algo que podemos mudar. Porque muitas vezes pessoas se atrapalham ou se perdem no meio do caminho porque querem desmoronar toda a casa para construir uma nova. E assim não se faz. A reforma, ela se faz um ponto de cada vez. Não nos exijamos. Às vezes a dificuldade da gratidão está em exigir mais do que aquilo que realmente podemos fazer. Então, que façamos como Emmanuel diz, um degrau de cada vez para que a nossa evolução se conclua. Para que possamos burilar o nosso espírito. Que sejamos, então, fortalecidos na prática da gratidão, para que não caiamos em tentação, para que possamos alimentar nossa alma, do Espírito Divino, de Deus, que é nossa fonte criadora, e que Ele sim nos dá força para continuarmos, para evoluirmos, porque Ele quer que a gente alcance, e esteja ao lado dele, com muita pressa. Por isso as tormentas, por isso a destruição. Mas que a gente não se destrua, que a gente se recomponha e que a gente possa revitalizarmos dia a dia no poder da gratidão. Que assim seja, meus irmãos. Meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos e mentalizar a figura meiga de Jesus aqui entre nós. E pedir a Ele que permita aos trabalhadores da casa de Sheila, do plano invisível, que deixe cada um de nós presentes a esta reunião virtual em condições de receber do alto as energias positivas do bem e do amor e da saúde. E para isso, meus irmãos, vamos ficar bem relaxados em nossas cadeiras, nossos bancos. Vamos respirar profundamente pelo nariz, calmamente, soltando pela boca. Mais uma vez, inspirando e expirando.
mais uma vez, inspirando e expirando, e nos sentimos bem relaxados, aptos a melhor receber do alto essas energias tão esperadas por todos nós. Do coração de Jesus, um raio, uma luz de cor esverdeada penetra nos nossos centros coronários e vai fluindo lentamente para os demais centros de força. E à medida que vai fluindo para os centros de força, elas vão envolvendo os nossos órgãos, as nossas glândulas, as nossas células, em vibrações quintessenciadas de paz, equilíbrio, harmonia e saúde. Todos os nossos órgãos, todo o nosso campo energético está envolvido pela luz, pela energia do Senhor. E por isso, Mestre amado, nos sentimos no dever de transmitir essas energias para todos os nossos entes queridos, para toda a humanidade sofredora. Os irmãos que anotaram os nomes dos seus entes queridos, encarnados e desencarnados, vibrem neles neste momento, a fim de que a mesma energia possa envolver a cada um deles, a fim de que eles, estando em casa ou no hospital, possam sentir o refluir das suas energias, possam sentir a mesma paz que estamos sentindo, possam sentir a mesma fé de que a cura vem do alto. E assim, Mestre amado Jesus, com a força dos nossos pensamentos e com a fé de que os nossos pedidos estão sendo atendidos, nós vos agradecemos por este momento. E agora, neste momento, meus irmãos, pedimos à espiritualidade que visite cada lar dos que aqui estão presentes e magnetizem as águas que já foram antecipadamente colocadas nos lugares adequados, a fim de que eles as transformem em elemento medicamentoso, para que ao bebermos dela possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. Graças a Deus. Muito obrigado, bondoso Jesus, por tudo quanto recebemos. E agradecidos pela oportunidade, encerramos esse momento do passe virtual e da magnetização das águas. Mestre amado Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para vos agradecer por tudo quanto recebemos. Agradecer pela palestra ilustrativa e orientadora da irmã, que esclareceu das verdades do seu Evangelho, Senhor. Que essas lições possam calar fundo em nossas almas
a fim de que possamos colocar em prática tudo que essa irmã nos discorreu. E por isso que somos gratos nesta noite, por podermos estar aqui e termos os nossos ouvidos para aceitar e receber essas lições. E agradecemos a equipe espiritual de Irmã Sheila, a diretora espiritual da nossa casa. Agradecemos também ao Pai, Senhor e Criador de todas as coisas, por estarmos aqui, unidos num só pensamento, uma só vibração, vibrando que a vossa paz, Senhor Jesus, esteja nos nossos corações e em toda a humanidade. E que assim seja.